O espaço íntimo do casal se assemelha a um espaço transicional, produto do mundo interno e externo do parceiro. Esse espaço interno e externo será delimitado por uma fronteira que, metaforicamente, Niccolò denomina membrana, que eu achei muito bonita essa metáfora. Nessa membrana circulam aspectos cindidos e projetados pela colusão entre os cônjuges. A qualidade, elasticidade e permeabilidade dessa membrana indicam elementos importantes para a evolução do casal. Essa membrana ou fronteira irá mudando ao longo da vida do casal, provendo diferentes estruturações. Como exemplo, a experiência da mãe no cuidado com o bebê recém-nascido, que está totalmente envolvida nessa troca. Relação de intensas trocas e investimento que, progressivamente, retornará à fronteira, essa membrana, com o parceiro, com si mesma, conforme o crescimento do bebê. Eu acho que são ideias que vocês já conhecem, não deve ter muita novidade, mas é uma sistematização de um pensamento para a gente poder conversar. Compreende-se que a zona transicional será construída por um espaço que não pertence ao mundo externo dos parceiros, por ser intensamente investido e transformado pelas projeções de cada um. Essas são as dinâmicas. E também não pertence ao mundo interno, por estar continuamente submetido à comprovação do outro. Esse aspecto de compartilhamento promoverá um ambiente de tolerância e ansiedade diante do desconhecido e imprevisível, pois permite aceitar e experimentar a fusão somatopsíquica essencial para uma liga de casal, como a relação sexual, e algo novo que se permita dentro da relação como o espaço de um filho. É preciso construir algo dentro do casal para caber esse filho. Esse filho até psíquico, às vezes. Pode ser até um filho físico, mas não psíquico. Pode-se considerar que, na relação do casal, isso é uma definição também interessante, definição não, uma colocação, segundo Dix, que é um autor muito importante, os conflitos conjugais ocorrerão pela manutenção insatisfatória em 3 áreas da relação do casal. A primeira refere-se às expectativas mútuas conscientes quanto àquilo que o relacionamento conjugal deve prover. A segunda, a extensão em que tais expectativas permitam a integração do casal ao seu meio cultural. E a terceira se refere à ativação das relações patogênicas passadas, internalizadas em cada parceiro, levando à complementariedade de papéis que se definem entre eles, que é o que justamente traz as crises e questões patológicas. Observa que, na formação de compromisso instaurada pelo casal, se encontram, então, conflitos entre os desejos inconscientes e as expectativas mútuas. Tá? Depois a gente vai conversar. O que mantém essa formação de compromisso durante longo tempo na vida do casal? Compreende-se que os mecanismos de colusão estão dinamicamente inseridos na trama relacional do casal. Na colusão, se instaura um relacionamento complementar em que cada parceiro aceita desenvolver somente partes de si, conforme as necessidades do outro, abdicando desenvolver outras partes que projeta no parceiro num nível inconsciente. Segundo Niccolò, os processos de colusão ocorrem numa relação normal do casal, evoluindo segundo as fases do ciclo vital e os acontecimentos da vida do casal. Então, às vezes, você ouve, é um processo de colusão, mas colusão é considerado algo que faz parte da dinâmica do casal. Colusão é um problema patológico. No momento de identificações projetivas, recíprocas e complementares, os parceiros podem desenvolver
a capacidade de digerir, metabolizar e ampliar essas projeções, promovendo transformações ou não. Formam, então, personalidades conjuntas e integradas, compostas pelos aspectos cindidos e projetados das relações primárias. Diante de uma crise, o casal não será analisado pela vertente de uma patologia individual dos parceiros, mas pela patologia da relação formada por duas individualidades. Sobre uma proposta terapêutica. Em 1979, Caes apresenta uma técnica, a análise transicional, que propõe uma psicoterapia psicanalítica centrada na elaboração da experiência de crise, objetivando o restabelecimento de uma área transicional entre o espaço intrapsíquico, o intersubjetivo e o espaço da cultura, de maneira que os objetos internos sejam colocados em posição suficiente e favorável em relação aos objetos externos, de forma que o sujeito reencontre sua capacidade de simbolizar, de pensar e de criar. O exercício dessa prática psicanalítica, centrada na elaboração e expressão de uma crise na clínica de casal, trabalha com dimensões psicossociais e grupais da personalidade. Segundo Ur, Oliveira e Horda, a análise transicional é um instrumento para interrogar as condições de vida e de morte psíquica em suas múltiplas apoiaduras, servindo para buscar posições, possíveis transformações daquilo que está imobilizado. Então, é um tipo de abordagem em cima da crise do casal. Isso é uma coisa interessante em termos de foco. Quando você recebe um casal, o que você pretende? Depois tem um trabalho muito bom, dos laços conjugais, da Lídia Levi, que faz uma outra proposta também de como lidar com a clínica no casal. Eu trabalho mais em cima dessa técnica. O espaço transicional é o espaço onde as atividades do pré-consciente, como lugar tópico, promovem construções intermediárias através dos processos de sublimação e simbolização primária. A crise do casal ocorre quando o estado fusional abalado prenuncia uma ameaça de desorganização, mesmo sendo colusivo. Qualquer tipo de abalo naquele arranjo, pela falta de espaço para simbolização e sublimação. A falência do pré-consciente tem como efeito a introdução de uma confusão entre o dizer e o fazer, entre a ação e a representação. Caes 2003, esses efeitos de confusão que abalam os vínculos conjugais. Na psicoterapia, o espaço transicional criado no setting funciona como um suporte para capacitar o casal a simbolizar sua experiência. O movimento que deriva do processo terapêutico será a passagem de um momento fusional para um momento edípico. É essa a proposta terapêutica. Onde os fantasmas edípicos funcionam como organizadores da dinâmica do casal, que saem daquelas colusões muito regredidas. Nesta transicionalidade ocorre, então, a passagem evolutiva de uma organização dual para uma organização edípica. Segundo Caes, o que é próprio da área transicional e da localização cultural que deriva dela é o fazer coexistir sem crise, eu achei muito bonito isso, o que já está lá e o que ainda não surgiu, a herança e a criação. Para isso, será preciso um lugar continente, e, nesse lugar, as perturbações das funções e estruturas do pré-consciente, do consciente e do jogo transicional serão contidas.
Esse eu acho que é o último, didático. Na clínica do casal, como uma clínica de transição, o enquadre funciona como um continente no qual são vividas experiências de organização, desorganização. O processo analítico e o enquadre que lhe é próprio provoca uma regressão e a constituição de um espaço comum entre psiquismos individuais mais arcaicos, por onde circulam uma comunicação inconsciente. Cria-se, então, uma área de ilusão necessária ao desenrolar do processo de separação e individuação, favorecendo uma retomada do desenvolvimento. Tem mais um. O trabalho terapêutico na clínica de casal atua no espaço transicional do casal através de um espaço continente, o setting psicanalítico, promovendo processos simbólicos e sublimatórios, produtos de zonas intermediárias mediadas pelo pré-consciente. Esse aqui é a síntese. O casal contemporâneo está imerso no mal-estar do mundo moderno, com suas turbulências, onde ocorrem mudanças nas estruturas familiares e fratura dos vínculos intergeracionais, o que nós temos visto em todas as nossas informações atuais, né? Não digo noticiários, assim como a transformação dos laços de sociabilidade, da estrutura de autoridade e poder e a confrontação violenta do choque entre culturas, que isso é pensado muito na Europa, né, a respeito dos casamentos multiétnicos, né? O espaço transicional, né, a psicoterapia, é um espaço para o exercício do estranho por ser e não ser, nem estar dentro ou fora, provocando novas rupturas e novas composições criativas. Boa tarde a todos, muito obrigada. Qualquer dúvida, entra em contato com o meu e-mail.